Estamos de volta, focados aqui no estudo dos princípios que orientam as limitações do poder de tributar. Já vimos o princípio da legalidade, legalidade estrita, só a lei pode criar tributos. Vimos o princípio do paralelismo das formas, se só a lei pode criar, só a lei pode operar a extinção ou alteração de um tributo. Fique esperto, lembre-se das exceções. Tá bom? Também abordamos a isonomia tributária, uma leitura a partir do artigo 5º da Constituição Federal, isonomia material, Vimos capacidade contributiva, uma atenção aí na capacidade do contribuinte, análise aí da capacidade econômica do contribuinte. Vimos o princípio da não surpresa, ou irretroatividade tributária. A lei não pode retroagir e alcançar fatos geradores anteriores à sua vigência. Uma leitura do artigo 150, inciso 3, a linha A, a linha A em relação aos fatos gerados ocorridos antes do início de sua vigência. Vamos seguir a análise dos princípios, vamos fazer a abordagem agora do princípio da anterioridade tributária. A anterioridade tributária pode ser anual ou nonagesimal, então eu tenho esse desdobramento. A anterioridade pode ser anual ou nonagesimal. A anterioridade anual veda que o tributo seja cobrado no mesmo ano de instituição. Então, no mesmo ano exercício de instituição do tributo, ele não pode ser cobrado. Ele não pode ser cobrado naquele ano. Não, no ano em que a lei que criou o tributo entrou em vigência, não pode cobrar, tá bom? O princípio da anterioridade nonagesimal informa que não pode ser cobrado antes de decorridos 90 dias. Então não pode cobrar, vem a lei, institui o tributo, contados da vigência da lei, 90 dias. Só depois disso é que pode cobrar. Então tem que esperar aí, aguardar aí esse prazo. Então não pode cobrar antes de decorridos 90 dias. A anterioridade anual não pode cobrar no mesmo ano. A anterioridade nonagesimal não pode cobrar antes de decorrido 90 dias. Cuidado! Anual e nonagesimal. Tem exceção. Vamos trabalhar as exceções. Nós temos aí, o professor preparou um quadrinho para você ter uma visualização melhor dessas exceções, ficar bem didático para você. Nós temos de um lado as exceções da anterioridade anual, de outro lado as exceções da anterioridade nonagesimal. Só repassando aqui, é de simples leitura, não tem dificuldade. Aumentei aqui para ficar melhor a leitura. Veja. Primeira exceção, alteração de prazo, súmula vinculante 50. Se a alteração é de prazo para recolhimento, não submete à anterioridade tributária. Atualização monetária, tá bom? O entendimento do Supremo, no que aí firmado recurso, agravo em recurso extraordinário, tá aí o número, tá? Então, se eu também estou diante de uma alteração no que diz respeito à atualização, é uma alteração que apenas opera a atualização monetária, garantia de manutenção do poder econômico aí do tributo, eu estou diante então de uma alteração que não se submete ao princípio da anterioridade anual, princípio da anterioridade anual. Então, alteração de prazo não submete, atualização monetária não submete. Além disso, se eu estou falando de desconto lá a respeito do tributo, o benefício aí, desconto. Se eu estou reduzindo, se vem ali a norma reduzindo o desconto ou acabando com o desconto, não se submete também ao princípio da anterioridade anual. No mesmo ano, os efeitos ali, o resultado da extinção do desconto ou da redução do desconto pode ser cobrado no mesmo ano. O valor apurado a partir da extinção do desconto, da redução do desconto em relação àquele tributo, pode ser cobrado no mesmo ano em que se operou aí a redução ou extinção do desconto. Exceção, tá bom? Cuidado aí com a exceção. Em relação também às exceções, outras exceções, ainda em relação às exceções do princípio da anterioridade anual, nós temos os reguladores de mercado, aí, os tributos reguladores de mercado, a função extrafiscal, lembra dos tributos? Então, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, o IOF, imposto sobre operações financeiras, são princípios que possuem aí um caráter, uma função extrafiscal, são reguladores de mercado, logo não podem esperar aí esse prazo que é próprio do princípio da anterioridade anual. Bacana?
Cuidado com isso aí, porque haveria um esvaziamento da função desses tributos que são reguladores de mercado aí, tributos reguladores de mercado, o imposto de importação, exportação, IPI e IOF, bacana? Além desse, em razão da natureza, né, urgente, nós temos o imposto extraordinário guerra e o imposto e o empréstimo compulsório, né, melhor dizendo, o empréstimo compulsório, que tem aí a razão, em razão de guerra externa, o motivo ligado aí a uma situação de guerra externa ou calamidade, né, o empréstimo compulsório e imposto extraordinário guerra, em razão da sua natureza, né, pessoal, de urgência, também não poderia submeter ao prazo próprio do princípio da anterioridade anual, exceção também, importantes exceções, todas essas espécies aí tributárias mencionadas na penúltima linha. Além disso, temos a CID combustível, né? A CID combustível é uma contribuição aí de intervenção no domínio econômico, nós já estudamos essa espécie tributária, e essa exceção ela é parcial, por quê? Porque ela diz respeito apenas à redução e o restabelecimento. No que diz respeito à redução e o restabelecimento, não precisa de atendimento ao princípio da anterioridade anual, tá bom? Se formos fazer a leitura, né, pessoal, você consegue perceber, olha, vamos lá, artigo 177, parágrafo 4º, né? Lembra quando nós estudamos? Então vamos aqui, olha, reforçando, né, o nosso aprendizado, a leitura sempre é importante. Parágrafo 4º do 177 diz, olha, a lei que institui a contribuição de intervenção do domínio econômico, a CID de combustíveis, né? Aí vem, inciso 1, né? Reduza ou estabeleça, por ato do Poder Executivo, não se aplicando o disposto no artigo 153b, não se aplicando o disposto no artigo 150b3. Então, ela se reduzida ou restabelecida por ato do Executivo, não se submete a disposições do artigo 153b. O que diz o artigo 153b? Diz exatamente, né, a observância do princípio da anterioridade anual. Vamos voltar ao 150. Leitura da Constituição sempre muito importante. Então, artigo 150 da Constituição Federal, está quase, né? Artigo 150, pouquinho, já estamos nele, cadê você? Artigo 150, assim, agora, olha aí, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu, ok? Então, 3b, não submete ao 3b, é a nossa leitura lá do artigo 177, parágrafo 4º, 1, a linha B, ok? Então, atenta às exceções as exceções ao princípio da anterioridade anual. De outro lado, nós temos as exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. Nós temos aí os reguladores de mercado, tá bom? O imposto sobre importação, exportação e IOF, né, que é operações financeiras, tá bom? Temos o imposto extraordinário guerra, em razão da sua natureza também, o empréstimo compulsório, né, justificado aí em guerra externa, calamidade, e o imposto de renda, tá bom? Então, os três primeiros, reguladores de mercado, e depois nós temos aí, em razão da urgência, o imposto extraordinário guerra e o empréstimo compulsório. E por previsão normativa, o imposto de renda, imposto sobre a renda, também com possibilidade de inobservância do princípio da anterioridade nonagesimal. Não preciso aí observar o decurso de 90 dias, né? Bacana? Tranquilo? Além disso, nonagesimal, exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, temos aí as alterações no que diz respeito à base de cálculo do IPTU e do IPVA. Bacana, pessoal? Essas são as importantes exceções ligadas ao princípio da anterioridade. Lembre-se, anterioridade anual ou nonagesimal. Anterioridade anual ou nonagesimal. Artigo 150 da nossa Constituição Federal, inciso 3, B e C, tá bom? Vamos seguir para concluir aqui a nossa leitura dos princípios. Nosso próximo princípio é o princípio do não confisco, princípio do não confisco, tá bom? Encerrando a nossa análise dos princípios. O princípio do não confisco nos informa, pessoal, que o tributo não pode ser usado como meio de confiscar a propriedade do contribuinte, de confiscar a propriedade do sujeito passivo, ok? Eu analiso isso tanto do aspecto seguinte, ele não pode ser usado como confisco e não pode ter um efeito confisco. É vedado tanto a sua natureza jurídica confiscatória, como o efeito gerado a partir do valor muito exagerado, uma alíquota muito exagerada, uma cobrança muito elevada
elevada de forma a operar o efeito do confisco, tá bom? Então não pode nem ter o caráter confiscatório, ele é criado para confiscar, e também não pode ter o aspecto de, através do efeito, do exagero, inobservância ali da capacidade contributiva, né? Inobservância do princípio da capacidade contributiva, né, pode acabar ensejando aí uma violação também ao não confisco, se a partir dessa inobservância eu vou ter ali a perda da propriedade em razão dos efeitos confiscatórios de um tributo. Então tem que ficar muito esperto com isso, leitura a partir do artigo 154, que é mais uma limitação ao poder de tributar. Então não confisco, isso nos remonta também até o próprio conceito de tributo, né? Ele não pode ter um caráter sancionatório, o tributo não é sanção, e o confisco normalmente passa essa imagem, né, confiscatória, né, de retirada, de tomada da propriedade, tá bom? Em matéria tributária é vedada a realização, a criação de tributos que tenham aí caráter confiscatório ou que, em razão do seu valor, né, elevado valor, acabem por gerar o efeito confiscatório. Bacana? Tranquilos? Vimos então todos esses princípios, entendemos aí esses princípios que orientam as limitações do poder de tributar. Paramos por aqui, nosso próximo encontro, vamos analisar as imunidades, ainda na leitura do artigo 150, vamos analisar as imunidades tributárias, ok? Te espero, não sai daí, volto logo.